Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus falando que Ele é a videira e nos comparou ao ramo dessa videira. Eu sei que existem árvores mais frondosas, mais bonitas, mais viçosas do que um pé de uva, que é a videira. Eu sei que existe. E o Senhor veio nos comparar o galho ao ramo de uma videira. Não poderia comparar com uma árvore mais bonita? Mas você não está interessado com a boniteza, não. O Senhor está interessado com aquele fruto que nós estamos produzindo. Porque é esse fruto que nós vamos alimentar, é esse fruto que nós vamos levar ao nosso próximo. E nós vimos aqui irmã Rita falando quantas pessoas, irmãos, estão necessitadas de colher esse fruto através das nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, Ele é a videira. Então o fruto que nós vamos colher, que nós vamos produzir dessa videira, só pode ser o quê, irmãos? O caráter de Cristo. É o caráter dele, porque de um pé de jambo só vai nascer o quê? Jambo. Do pé de fruta, que é o Senhor Jesus, que é essa videira que Ele fala, só vamos colher, irmãos, uma fruta parecida com Ele. Aquilo que Ele vai produzir dentro da gente, através do quê? Do Espírito Santo dele. E é isso, irmãos, que o Senhor tocou no meu coração na noite desse dia, para trazer para a amada igreja. E nós vamos produzir esse fruto do Espírito Santo. Se há falha em você, se você ainda falha em produzir algum aspecto desse fruto, o qual nós vamos ver em Gálatas, você, irmãos, nós precisamos, irmãos, estar buscando ao Senhor, porque a fruta ela tem que crescer igual. Aqui a videira, irmãos, a uva, quando ela produz um cacho, as uvinhas elas vão crescendo todas iguais, não é? Não é assim a videira, a uva? Ela não cresce aquele cachinho ou vai ficar uma uva pequenininha? Não, elas vão crescendo todas iguais. E assim é o fruto que nós precisamos produzir. Porque é com esse fruto é que nós vamos alimentar. É com esse fruto que nós vamos levar a palavra do Senhor àqueles que estão necessitados. E eu gostaria de convidar a amada igreja também para abrir Gálatas, para nós vermos que fruto é esse que nós precisamos produzir. Gálatas 5, o 22 ao 25. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Irmãos, o fruto que o Senhor quer que nós venhamos a produzir é esse aqui, é o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, irmãos, é produzido quando nós estamos ligados na videira. Porque o Senhor Jesus fala que sem Ele nós não podemos fazer nada. Se o Espírito Santo do Senhor não estiver habitando dentro de nós, nós não iremos conseguir, irmãos, produzir esse fruto, transmitir o caráter de Cristo. Irmãos, quanto amor o Senhor demonstrou enquanto esteve aqui na terra. O Senhor se entregou para salvar a vida de cada um de nós. Quanto amor, irmão, quanta alegria nós temos, irmãos, quanta paz, quanta paciência diante de um mundo, irmãos, a qual já foi falado aqui, com tanto sofrimento, com tantas dores, com tanta angústia. Mas o cristão, ele tem a paz. O cristão, ele precisa ter a paciência.
paciência. O cristão, ele precisa ser amável, ele precisa ser bondoso, ele precisa ter fidelidade, ele precisa de mansidão e ele precisa ter o domínio próprio. Eu não vou entrar aqui, irmãos, nas características, nos detalhes das características do fruto do Espírito. Mas eu vim dizer para vocês nessa noite, irmãos, que esse fruto, ele demonstra o caráter que nós estamos refletindo do Senhor Jesus. Se há dificuldade, irmãos, em nós produzirmos esse fruto, irmãos, algo está acontecendo. E o Senhor Jesus falou que se nós estivermos ligados na videira, ligados nele, nós conseguiríamos produzir esse fruto somente através do Senhor. Porque, irmãos, os galhos, ele não produz fruto nenhum se ele não tiver alicerçado ali naquela árvore. Produz? Um galho que vocês encontrarem pela rua, ele vai estar produzindo alguma coisa, você não sabe nem de que árvore é aquele galho. Mas o galho, irmãos, é alicerçado ali, enxertado no Senhor Jesus. O fruto que nós vamos produzir é o fruto do caráter de Cristo. Que possamos, irmãos, estar ligados nos detalhes, irmãos, daquilo que nos aproxima do Senhor, aquilo que nós iremos produzir. Irmãos, porque sem a presença do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, nós não iremos conseguir refletir aquilo que o Senhor quer que nós sejamos para abençoar a vida do próximo. Porque a árvore, irmão, que é o Senhor Jesus, a videira, ela, irmãos, ela é oferecida, ela está aqui presente em nosso meio, e nós, como servos do Senhor, comparados a galhos de videira, aquele galho fininho. Não sei se os irmãos já viram aqui a planta, o pé de uva, galho significante, porque para o Senhor, irmãos, o que importa é aquele fruto ali que ele vai produzir. Porque para o Senhor o que importa, irmãos, é que nós iremos produzir para abençoar a vida daqueles que estão necessitados. Que possamos, irmãos, estar procurando onde existe uma pessoa carente, precisando do Senhor, precisando de um abraço, precisando de paz, irmãos. Que possamos nos aproximar, que não venhamos ser como aquela árvore que um dia eu desejei aquela fruta ali, sem ter acesso a ela. Mas se você produz esse fruto do Espírito Santo, se você consegue transmitir a paz que o Senhor pode dar, se você consegue amar o seu próximo, se você consegue ser longânimo, ter paciência, porque é isso que o cristão precisa, irmãos. O mundo dá uma impaciência só, o mundo dá um desespero só. Cada dia que a gente ouve uma notícia, irmãos, é cada coisa assustadora acontecendo. Mas nós, irmãos, que conseguimos produzir esse fruto, nós precisamos buscar essas pessoas, nós precisamos ser deixados achados por essas pessoas. Porque, irmãos, como foi louvado aqui, o Senhor Jesus, ele conta com a amada igreja. Porque o Senhor Jesus esteve aqui, ensinou os discípulos, falou para os discípulos essa palavra, que ele era a videira. Porque, irmãos, se Pedro, irmãos, vamos lá, Pedro, discípulo do Senhor. Os irmãos conhecem muito bem a história de Pedro. Como Pedro era afrontoso, Pedro era violento. Se o Senhor Jesus não falasse que ele seria enxertado nele, mudado o caráter de Pedro, vocês acham que Pedro estaria, irmãos, pregando a palavra do Senhor da forma que ele pregou? De evangelizar o mundo de então, ali aonde ele pôde ir, ele, o apóstolo Paulo, irmãos. Então, irmãos, assim como o Senhor Jesus falou para os discípulos, vocês precisam estar enxertados em mim, vocês são galhos, sem mim vocês não podem fazer nada. Não existe, irmão, pessoas que queiram fazer a obra do Senhor se ela não está alicerçada numa igreja, se ela não está alicerçada na palavra do Senhor, porque o Senhor falou que sem a palavra dele, sem ser limpos, irmãos, o Senhor falou que o lavrador, que é o Pai, ele iria cortar aquele galho. É muito sério, irmãos. Nós, o Senhor olhando lá de cima, ele quer ver se nós estamos
não podemos ser assim, não. Nós temos que ser longânimos, nós temos que ser pacientes, porque o fruto do Espírito é esse, é bondade, é alegria, como o pastor falou, sermos alegres, sim. Tem momentos difíceis nas nossas vidas, existe, sim, irmãos. Não estamos falando que é só momentos de alegria, não, mas a maioria do tempo tem que ser um momento de alegria, sim. Irmãos, o Senhor Jesus falou que aqueles que não produzissem, não estivessem enxertados nele, irmãos, ele arrancaria, o Pai arrancaria. Isso aí, irmãos. Mas ele falou também que aqueles que estão enxertados nele, aqueles que têm a presença do Espírito Santo dentro dele, o Senhor faria o que, irmãos? Ele limparia aqueles galhos para a gente produzir ainda mais fruto. Porque, irmãos, o que nós precisamos muitas das vezes é deixar o Senhor limpar os nossos corações. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não dá liberdade para o Senhor limpar os nossos corações e a gente acha que tudo que a gente faz é o que está certo. Eu estou falando para mim também. Porque antes de eu falar para a amada igreja, o Senhor falou para mim. Porque, irmãos, é preciso ser limpos, é preciso podar. A poda dói, irmãos. Eu tenho certeza que dói. Quando a árvore ela é podada ali, ela dói. Mas, irmão, se vier a luta, se vier o problema, se vier uma poda do Senhor, o Senhor falar, você precisa abrir mão disso aí. Você precisa dar um tempo nisso aí. É uma poda do Senhor, irmãos, isso aí. E se você se permitir ser podado, não reclamar, falar, Senhor, eis-me aqui, pode me podar, porque ano que vem a minha frutificação será maior, ainda vou dar mais fruto, porque, irmãos, a adversidade ela nos faz, irmãos, cada dia mais nos aproximar do Senhor. É na luta que nós crescemos, é na prova que nós crescemos, é na poda que nós vamos dar mais fruto, e esse fruto para abençoar a vida do nosso próximo. E é isso, irmãos, que o Senhor quer de cada um de nós, que nós venhamos a produzir o fruto do Espírito, porque lá fora, irmãos, existem pessoas carentes, necessitadas de um abraço, necessitadas, irmãos amados, de ouvir esse eu estou aqui para te ouvir, de uma paciência, irmãos. Coisa que a gente sabe que muitas pessoas já perderam a paciência, não estão mais nem esperando com paciência no Senhor, já perderam a paciência, já perderam a paz, mas ali tem um povo que produz o fruto do Espírito, e esse fruto ele serve de alimento para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas carentes, sedentas de Deus. Aqui está essa igreja, a qual produz esse fruto e vai levar esse fruto ao seu conhecido, aqueles que estão próximos de você. Porque, irmãos, é com a gente que o Senhor conta. É com aqueles que já estão limpos pela palavra do Senhor. Então, irmãos, procura saber onde é a pessoa precisando de uma compreensão, precisando de paz, se querem se sentirem amadas. E você pode ali oferecer, estou aqui para trazer uma boa nova de salvação, para trazer a palavra do Senhor para você, para dizer para você que existe jeito para a sua vida, que há solução para a sua vida. Irmãos, é através desse fruto do Espírito que nós vamos alcançar os pecadores, produzindo esse fruto do Espírito, irmãos. Nós vamos chegar ao pecador e vamos anunciar a palavra do Senhor. Quando o Senhor separou os seus discípulos para pregar a palavra dele, foi para isso, irmãos. Ele falou, vocês precisam estar alicerçados, vocês precisam estar enxertados em mim, porque sem Jesus a gente não é nada, a gente não consegue fazer nada, mas com a presença do Senhor Jesus nós vamos alcançar essas vidas. Eis-me aqui, Senhor, essa aqui é a tua igreja, para testemunhar as verdades que o Senhor quer para a vida de cada um, para trazer a palavra de salvação. Então, irmãos, eu gostaria, irmãos, que nós nos deixássemos, irmãos, ser usados por Deus, oferecendo o nosso melhor. Nosso fruto é uma fruta, é uma coisa tão boa, não é? Irmãos, que coisa maravilhosa que Deus criou pra gente. Um fruto. Olha o sabor, olha o cheiro, olha a cor. Tem tudo de bom
produzir o fruto, que estamos produzindo fruto a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e vamos cada dia mais, esse fruto vai se amadurecendo, irmãos, ele vai se amadurecendo, e esse fruto vai crescendo e vai ficar fácil, irmãos, para aqueles que estão ligados nessa videira, transmitir aquilo que o Senhor quer que nós venhamos transmitir, que é a presença dele, que é o caráter dele, falar para esse mundo que ainda tem jeito, que ainda não está perdido, porque o Senhor prometeu vir buscar a amada igreja, o Senhor prometeu vir nos buscar. Então, irmãos, para o Senhor, irmãos, vamos ficar com essa palavra, nós somos apenas uns ramos, nós não somos nada, nós somos apenas um ramo, mas o que nós produzimos é precioso. O fruto do Espírito é uma coisa muito preciosa. Ele nos faz, irmãos, nos aproximar mais de Deus, porque nós, como temos o domínio próprio, nós controlamos a nossa vida, nós abrimos mãos, nós dizemos não, nós sabemos dizer não para aquilo que vai nos afastar do Senhor, porque nós produzimos esse fruto, porque o domínio próprio fala a respeito disso. Irmão, se não fosse a presença do Senhor no nosso meio, se não fosse a presença do Senhor nas nossas vidas, nós não conseguiríamos, irmãos, vencer as lutas desse mundo, porque é difícil, irmãos. Cada dia que passa vai ficar mais difícil ainda, mais enxertado na palavra do Senhor, produzindo o fruto do Espírito Santo. Nós vamos vencer, nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, o Senhor não está preocupado com a aparência. Eu não sei falar, eu não sei pregar, não sei cantar. Claro que existe aqui os cantores para a honra e glória do nome do Senhor. Existe aqui os pregadores para a honra e glória do nome do Senhor. Mas existe também o povo salvo, remido, que sabe falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus vai voltar para buscar a sua amada igreja. Que possamos, irmãos, estarmos frutificando. Irmãos, o Senhor não está preocupado com a nossa aparência, aquilo que você sabe falar ou não. O Senhor quer que você produza esse fruto, que você transmita esse caráter de Cristo na sua vida. E se há falha, irmãos, em algum desse fruto, desse caráter, essa noite o Senhor quer corrigir. Basta a gente falar: Senhor, nesse fruto, nessa característica aqui, Senhor, desse fruto, eu estou devendo. Ah, Senhor, como que eu estou sem paciência. Ah, Senhor, como que eu estou com falta de alegria, como estou sofrendo. Irmãos, o Senhor, Ele quer corrigir essa falha aí nessa noite. Então, irmãos, o que importa para o Senhor é o fruto que nós produzimos e não a aparência. E todo fruto, irmãos, ele revela a sua árvore de origem, não é isso? E devemos refletir naturalmente o caráter de Cristo. Porque, irmãos, esse fruto, ele transmite através da nossa vida o caráter de Cristo, a bondade de Cristo. Não temos exemplo melhor daquilo que o Senhor foi enquanto esteve aqui na terra. Quanta bondade, quanta longanimidade, irmãos. Como que o Senhor é longânimo para conosco. Quanta paciência o Senhor tem conosco, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de cada um de nós pecadores que somos? Mas, Senhor, lá de cima, eu vou dar outra chance. Eu vou te perdoar. O Senhor se entregou por nós, mostrando o seu amor. Então, irmãos, que saibamos, irmãos, usar o fruto que produzimos através da gente, não. É através do Espírito Santo do Senhor. Que possamos, e não saber levar esse fruto, aproveitar, deixar as pessoas aproveitarem desse fruto do Espírito Santo, que transmite, que revela o caráter de Cristo. Que possamos, irmãos, abençoar a vida do nosso próximo através desse fruto, a qual o Senhor nos concedeu que produzíssemos. E precisamos, irmãos, estar produzindo todas as características desse fruto. Se estamos falhando em alguma, precisamos pedir ao Senhor que nos fortifique. E não se assuste. Aqui são algumas coisas que eu escrevi, mas eu vou ler. E não se assuste se um dia você passar por adversidade ao Senhor nosso Deus,
que é o lavrador te podando para que você produza mais fruto. Então, irmãos, se há diversidade, se há alguma coisa que você precisa abrir mão, você precisa negar, é o Senhor te podando para que você produza ainda mais fruto. Porque é assim, irmãos, que o Senhor prometeu. Prometeu que se nós estivéssemos ligados nessa árvore, na videira, nós conseguiríamos sim, irmãos, produzirmos o fruto do amor, da longanimidade, da benignidade, da fidelidade. Isso tudo aí, irmãos, é para abençoar as nossas vidas, abençoar o próximo e para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Você quer ver o nome do nosso Deus ser glorificado? Produza o fruto do Espírito Santo. Porque, irmãos, quando nós mostramos ao mundo, nós somos diferentes, nós temos o caráter de Cristo habitando dentro da gente através do Espírito Santo. É o nome do nosso Deus que é glorificado através das nossas vidas. Imagina Deus lá de cima, irmãos, vendo o servo dele aqui transmitindo esse caráter, refletindo o caráter de Cristo, irmãos, o nome dele sendo glorificado. Olha ali aquele servo ali, eu quero ser igual a ele. Olha o caráter dele, olha como ele anda, olha o que ele faz. Eu quero ser igual a ele, eu quero conhecer esse Deus. E é isso, irmãos, que o Senhor conta com a amada igreja, com cada um de nós. Irmãos, se há dificuldade em produzir, vamos pedir ao Senhor Jesus essa árvore linda para nos ajudar, para o Senhor nos podar, porque às vezes a gente não está conseguindo produzir alguns frutos, porque nós não estamos deixando ser podados em algumas áreas, mas nós precisamos deixar o Senhor podar. Dizer para você que não aceitou Jesus, que a sua vida também ela pode ser transformada, que você também pode transmitir, que você também pode refletir, que você também pode ter esse fruto habitando dentro de você, e a sua vida ela é transformada. Irmãos, Pedro, irmãos, era um homem sangue quente. Você vê, irmãos, como que ele era agressivo, né? Vamos dizer assim, que quando vieram que eles vão prender o Senhor Jesus, ele pegou a espada, ele cortou a orelha daquele homem, e ali, irmãos, o Senhor, ele mudou aquela natureza. Não existe natureza difícil para o Senhor, não, irmãos. Pedro é um exemplo disso. Não existe. Não adianta você falar, eu nasci assim, olha, não tem jeito para mim, a minha natureza é esquentada mesmo, que nada, irmãos. O Senhor nos ensina com brandura, o Senhor nos ensina a ser brandos, o Senhor nos ensina a ser bom, o Senhor nos ensina, porque, irmãos, nós precisamos refletir o caráter de Cristo enquanto estamos aqui nesse mundo. O mundo precisa conhecer Jesus, a bondade do nosso Deus, a bondade, o amor, a paciência que Jesus tem é através de cada um de nós, irmãos. Quem vai falar do Senhor Jesus? Somos nós. Quem vai refletir o caráter de Cristo é a amada igreja. É através do fruto do Espírito Santo que o Senhor quer mostrar para esse mundo aí que existe um povo diferente, que assim como ele teve aqui na terra, com toda a paciência, com toda a bondade, com todo amor, com toda a paz que excede todo entendimento, a paz que só vem de Deus, assim como o Senhor mostrou a esse mundo um caminho diferente, irmãos. Hoje aí está aí a amada igreja, que os discípulos deram continuidade, e nós estamos aqui dando continuidade, porque nós deixamos produzir o fruto do Espírito Santo. E se há alguém que ainda não consegue, que não conseguiu, que não aceitou Jesus, que quer entregar a sua vida ao Senhor, para você também fazer parte desse povo que vai morar no céu, aqui está a oportunidade, porque a vida com Cristo ela é transformada, e a partir dessa água que purifica, dessa palavra que purifica, o Espírito Santo ele vai habitar dentro de você, e aí você vai conseguir transmitir aquilo que o Senhor quer que você transmita, o fruto do Espírito Santo do Senhor. Então, irmãos, que venhamos dar mais fruto, e nós não damos fruto, irmão, para o nosso consumo. Aquela árvore qual eu almejei pegar um fruto dela ali, ela não vai
árvore igual, fruto que produz, Vitor? Não, ela produz fruto para outros. E aquela delícia de fruto vai caindo ali no pezinho dela, mas se ninguém for ali pegar, se ninguém for levar aquele fruto para outra pessoa, vai se estragar ali, irmãos. Olha o desperdício, vamos despertar a igreja para levar esse fruto aos sedentos, aos que estão famintos de um abraço, de uma palavra amiga, de bondade, de amor. Irmãos, o Senhor conta com a sua amada igreja, é com a gente que o Senhor está contando para levarmos essa palavra, esse fruto doce, dessa bondade, dessa benignidade, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldade, irmãos, que são tantas pessoas. Se nós fizéssemos ideia do que está acontecendo agora, irmãos, ali nos hospitais, dentro das casas, quantas vidas, irmãos, necessitadas de um abraço, necessitadas, irmãos, de só querer falar. Muitas das vezes a pessoa só quer falar e você ali com toda a paciência do mundo, você vai se deixar ouvir. Que possamos, irmãos, estar atentos e levar esse fruto, esse precioso fruto às pessoas que estão carentes de Deus. É com a igreja que o Senhor conta. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Vamos nos permitir, irmãos, deixar as pessoas assim, você tem esse fruto, eu quero estar perto de você, eu quero provar desse fruto, eu quero, porque, irmãos, é através desse fruto que nós vamos ganhar no céu. É refletindo o caráter de Cristo que nós vamos ganhar no céu. E não adianta, irmãos, a gente vai fazer, produzir um caráter e falhar em outro. A gente precisa estar, o fruto, os gomos, as uvinhas do cacho, precisam, irmãos, estar crescendo tudo do mesmo tamanho. Nós não podemos ter falha em nenhuma dessas características. Que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, irmãos, para que venhamos, irmãos, crescer junto nesse caráter, em todas as áreas ali, em todas as características desse fruto. Amém? E que os irmãos possam, que o Espírito Santo, Ele quer produzir em nós esse fruto, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Olha a responsabilidade, irmãos. Deixa o mundo ver Cristo em você. Deixa, irmãos. Deixa o mundo conhecer Jesus através da sua vida. Nós somos falhos, sim. Nós pecamos, sim. Mas nós sabemos que existe um Deus que nos perdoa. E nós estamos dispostos a pedir perdão ao Senhor. Se nós temos falha, irmãos, em alguma dessas características, nós estamos aqui nessa noite para pedir: Senhor, nos ajuda, Senhor, naquilo que nós estamos falhando. Senhor, que esse fruto, que essas características do fruto do teu Santo Espírito, ela possa crescer todas iguais. Que não venhamos, irmãos, ter falha em nenhuma delas. Porque é assim, irmãos, que nós vamos vencendo. E é assim que o Senhor quer nos usar, quer nos capacitar. Então, não se importa com a aparência, que você não sabe, que você não fala, que você não prega, que eu também não prego. Mas, irmãos, o Senhor está preocupado, o Senhor quer ver, é o fruto que você está produzindo. Amém? E eu espero que o Espírito Santo do Senhor tenha falado aos nossos corações. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também não sou cantor, não, viu, irmão? Aí a gente arrisca, né? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, com Cristo vou morar, no lindo céu. Já estamos além do rio, nossas ruas